Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Scalabrini rumo aos 50 anos. É com muita alegria que chegamos ao 21º episódio desse projeto que se dedica a contar histórias, recordar memórias deste colégio de alta relevância para a comunidade regional, especialmente da região alta do Vale do Taquari. Com sede em Encantado, a escola Scalabrini congrega, vem abrigando alunos de diversas cidades aqui da redondeza, próximo a Encantado. Uma prova disso é o seu Vitório Alba. Seu Vitório Alba, então, é o nosso entrevistado de hoje e voltamos em um segundo. Voltamos ao 21º episódio do projeto Scalabrini rumo aos 50 anos. Quero agradecer os nossos patrocinadores, o Sicredi Região dos Vales, sempre presente em todos os nossos projetos. Sicredi é ter com quem contar. O Espaço Florescer, um espaço multiprofissional de desenvolvimento socioemocional, sob o comando da Raquel Cador. Obrigada, Espaço Florescer. Muito obrigada também ao casal parceiro desse projeto, Eldo e Maria Orlandini, nosso abraço carinhoso, e também Erva Mate da família. Seu Vitório Alba, seja bem-vindo a este episódio, uma satisfação tê-lo aqui conosco, e para ouvir então as histórias da sua trajetória, da sua vivência no Colégio Scalabrini. Bom dia, é um prazer imenso meu ser convidado a contar a história da época, desde os tempos primórdios, da primeira turma, na verdade, que se formou no Colégio Estadual São Pedro. Eu não lembro agora do Scalabrini, então, tá? O seu Vitório está recordando aqui que ele foi aluno da primeira turma do Colégio Estadual São Pedro, que veio na sequência do Colégio Madre Margarida, das Irmãs, que era particular, aí passou para o Estado, Colégio Estadual São Pedro, que foi o período em que seu Vitório lecionou. E depois do Colégio Estadual São Pedro é que se denominou Escola Estadual de Ensino Médio Monsenhor Scalabrini, para depois vir a nova nomenclatura Instituto Estadual de Educação. Então nós vamos ouvir agora as memórias do seu Vitório, que antecede, nós estamos falando de 50 anos a partir de Instituto, a partir de Monsenhor Scalabrini. O seu Vitório é antes disso, né? Antes do Monsenhor Scalabrini. É mais de 50, mais de 50 anos. O que preserva, o que permanece na sua memória desse período assim tão distante? Eu me lembro muito bem de vários. Quando tinha alguma participação na escola, alguma apresentação, eu sempre participei. Eu me lembro de uma época, inclusive, de um evento que eu tive que carregar a Renira Turati no colo. Meu Deus. Que legal. Sim. Me recordo muito bem dos professores. A Renira era aluna da escola também? Sim. Me lembro da dona Cecília Toni, professora de matemática, né? Arlene Giordani, a Zeca também fez um trabalho. Zeca Figueiro, muito legal, professora de história, muito querida, até hoje, me dou muito bem com ela. E teve mais um professor de Lajado, o Corbellini, Corbellini, que ele dava química. Tem mais Anelda Marcoreto, português. Meu Deus, Anelda. Transcendeu gerações. Transcendeu gerações. E me lembro muito bem de vários colegas que me lembro. O Lelei, o Paulo de Jesus Bergamaschi, que inclusive com o Paulo de Jesus Bergamaschi eu tinha minhas desavenças. Porque se acertaram depois? Sim. Foi como ele era da cidade e eu era do interior, e ele me chamava de Colono Grosso. E um belo dia eu esqueci a mão, tive que dar um supapo, né? Mas isso passou, foi só... Né? São coisas os bullying de antigamente. Os bullying a gente resolvia na aula. Não levava para casa, nem para o professor. Nem guardava remorso, nada disso. Tudo certo. Nada disso, resolvia lá na hora. O bullying naquela época era resolvido na hora lá. Depois passava. O ruim é quando fica aquela coisa rancorosa, aquele sentimento ali que não se exalta, né? Tem que ter o controle, mas enfim. Seu Vitório, ele é egresso de Dr. Ricardo, né? Seu Vitório, na época, Dr. Ricardo era o quê? Distrito de Encantado? Distrito de Encantado.
Era o segundo distrito, ou o O senhor terceiro. vinha e voltava todo dia? Tinha ônibus escolar? Não, eu Como aqui, era? na verdade, eu já vim para cá e fui trabalhar na Granja do Laúde. Olha ali. Trabalhei lá na Granja do Pedro Laúde. Que idade o senhor tinha na época? 21, 22 anos. Olha só, Eu comecei depois de velho a estudar. Mas não importa, nunca é tarde para Não, ampliar os eu comecei conhecimentos. depois de velho, mas foi em 76, acho que vim para cá, se não me engano. É para essa data, mas já. Então, eu trabalhava lá na Granja de manhã e de noite estudava. E naquela época a aula não era só até as 10, 10 e meia. Acho que, se não me lembro, era até 11 horas, se não me engano. E até mais tarde. Até mais tarde. Eu não tinha aula em sábado, na verdade, né? Mas, E que memórias o senhor tem? Deixa eu só passar. teve bons momentos que a gente teve a união dos colegas também, né? E com a comunidade, né? Era diferente, Lívia. Era totalmente diferente do que Que hoje. sentido, seu Vitório? Tinha o comportamento, inclusive, das pessoas, não tinha tanta diferença, digamos. Tinha uns que outros, mas a maioria se dava bem. Diferença em que sentido? Sim, o tratamento, inclusive, porque todo mundo se dava até bem. Uns que outros que faziam bullying e a gente resolvia já na hora, né? Mas a maioria era... Não tinha essa coisa de reclamar com a Não. professora, diretora? Não, Era ali. colegas. Resolvia na sala de aula. Professora, diretora, aqui o colega está me fazendo isso, o colega está me fazendo aquilo. Não tinha isso. Não tinha isso aí. Não tinha isso aí. E eu digo assim, ó, o que eu vou mais dizer? Passaram uns 3, 4 anos rápido, que hoje já são 50. Quero só fazer um adendo que estamos gravando esse podcast no saguão da Prefeitura de Encantado, para buscar um cenário diferente e também pela questão da acessibilidade do nosso entrevistado também, que está se recuperando aí de uma cirurgia da coluna. Então a gente prestigiou um outro espaço público, que é pertinho aqui, na frente do Scalabrini, né? Uma referência. Sim. Onde fica o Scalabrini? Na frente da prefeitura. Onde fica a prefeitura? Na frente do Scalabrini. E assim as propagandas vão se trocando mutuamente. Mas, seu Vitório, o senhor falava, no começo, o senhor falava das suas travessuras, né? O senhor aprontava muito? Que perfil de aluno o senhor tinha? Não, eu era um aluno respeitador. Não provocava ninguém, mas também não levava desaforo. Era essa a história. Mas eu até queria comentar, quando eu comecei na aula, eu vinha lá de cima, do Zanella, no caso, de Kombi, e estudei a 6ª série no Farrapos. Aí, então, isso foi o começo da história. Do Farrapos, então, como abriu lá no Dr. Ricardo, aí eu fiz a 7ª série lá no Dr. Ricardo. Aí... Do Farrapos aqui? Do Farrapos aqui para o Dr. Ricardo. Para a Escola Estadual de Dr. Ricardo. Então, terminei lá, terminei o 2º grau lá, na verdade. Eu vim para cá depois fazer o científico, na verdade. Ah, na época se chamava científico. Era, como é que era? Tinha contabilidade e era o científico. Mas era a nível de ensino médio. Ensino médio. Segundo grau. Segundo grau. Né? Então depois você fazia vestibular e ia para a faculdade. Eu só fiz um vestibular, na verdade, para agronomia, em Passo Fundo. Que joia! Só não consegui, porque naquela época a disputa para agronomia era maior que para médico. Nossa. Era muito procurado. Imagina a força do setor primário naquela época. Sim. Então, naquela época, inclusive, eu não conseguia estudar. Trabalhava de dia, estudava de noite. E para fazer um vestibular daquela época lá, tinha que ter muito estudo. Então, fiquei no 2º grau. Namoros, romances, provas, o senhor colava na sala de aula? Não, se eu fazia cola, não conseguia, ficava nervoso. Ficava nervoso. Eu me atrapalhava. Tão transparente que não conseguia. A cola me atrapalhava. Olha só. Me atrapalhava, porque até se eu colava, eu me lembrava, eu tirava fora, porque daí eu sei que tinha colado. O ato de preparar a cola já era uma forma de estudar. É interessante. Então fazia meus resumos, sim. Sim. Então, mas seu Vitório... Namoro não se tem, não era namoradeiro. Não.
Eu namorei uma e casei. Olha que bacana. É bem importante também. O senhor falou, né, o quanto era respeitador. Mas era uma aluna de boas notas, notas moderadas? Moderado, mas tinha notas boas Você também. estava na frente nas primeiras classes, no fundo da sala? Não, eu Como só era estava sua na vida? terceira classe. Na terceira. Terceira classe. Algum motivo especial? Até Gostava porque melhor no quadro negro, né? Ficava Chegava melhor, porque muito facilitar. perto não dava. Certo. Não. Do que o senhor sente saudades daquele tempo, seu Vitório? A saudade está em sala de aula. De estar em sala de aula. Claro, era tudo de bom. Saudade na hora do recreio, eu encontrava milhões de amigos ali, ó. Isso não tem preço. Saudade, outra coisa que me dá saudade, sabe o que é? É os desfiles de 7 de setembro, que hoje não tem mais. O senhor participava na época? Os desfiles, cantar o hino nacional. E cantar o hino nacional para mim era uma coisa. Enchia o peito. Perfeito, fora de série. Eu tinha muito respeito com os professores, o que eles diziam era lei, né? Então, eu acho que é por isso que a gente está ali, se criou dessa forma, mas venci na vida. Eu não sou grandão, mas tenho meu mérito também. É isso aí. Isso que a gente se refere. Porque sempre dedicado, buscando conhecimento em outras plataformas, né? E que mensagem o senhor deixa hoje, vendo o Scalabrini completar 50 anos e saber que o senhor conta a história de antes dos 50, né? Como é que o senhor enxerga hoje o Scalabrini na comunidade? Como o senhor enxerga a trajetória desta escola que tem marcado a infância, a juventude, a vida escolar de tantas pessoas, né? Passa de milhares de alunos, professores e comunidade escolar. Eu tenho um respeito, um carinho muito grande por Scalabrini, né? É uma instituição muito boa, né? Que tem valores altos, e gostaria que os alunos, tanto os alunos como os professores, tivessem aquela união de respeito. O aluno tem que ter respeito com o professor. Tá? Não adianta enfrentar o professor. Se o professor te chama a atenção, é porque alguma coisa errada está fazendo. Agora, na minha época, se eu chegasse em casa, reclamasse, falasse, ou o pai ficava sabendo que tinha aprontado, a gente apanhava de novo. Hoje, não digo a maioria, mas uma boa parte, se o criança chega em casa reclamando, o pai vai lá e reclama com o professor. Tira a satisfação do professor. Isso que está totalmente errado. Isso eu não concordo de jeito e maneira, que o professor sempre tem razão. Sempre tem a razão. Se tu criando uma criança, filho, educando com essa história, valorizando o professor, ele vai se dar bem. Tá? E nessa linha que o senhor educou seus filhos, conseguiu promover uma educação sólida nessa parte em relação aos seus filhos, como eles... Com certeza, eu tenho um filho. Olha, Felipe, agora que vem a aprovação, né? A gente sabe como que é, mas agora vem o testemunho assim real. Eu tenho um filho só, e tu sabe, é adotado, como também tu filho. Sim. Então deixa eu só um pouquinho, eu vou refazer a pergunta. Tá. Seu Vitório, e essa linha de pensamento e essa forma de educação, o senhor conseguiu implantar, conseguiu educar o seu filho dentro dessa linha de respeito, de o professor autoridade enquanto líder da sala de aula, né? Como que o senhor vê hoje, assim, a formação do seu filho? Felipe, agora é o momento da revelação. Lívia, tu sabe que eu também tenho só um filho e adotado, né? Mas eu criei ele a moda antiga. Quando ele ia para aula, se ele vinha reclamar alguma coisa, eu nunca fui na sala de aula, no meu colégio, reclamar com o professor. Nunca fui. E eu até dizia para ele o seguinte, ó, Felipe, eu não quero saber cueca de fora, brinco, tatuagem e cabeludo e droga. Tu não te mete, muito menos. Porque, na verdade, eu não vou te levar nessas coisas de recuperação ali. Eu vou clínica de recuperação.
O remédio que você dá é isso aqui. Eu tinha um facão desse tamanho. Meu Deus. Conselho tutelar, muita calma nessa hora. Não, mas também o resultado está ali. Tá Ó. ali, exatamente. O resultado está ali. É uma educação linha dura. Linha dura. Colocando limites. Limite. Eu criei ele, que nem o Felipe, eu diria que dá para criar 10 filhos. Porque ele nunca me incomodou. Estudou aqui, estudou em Lajados, formou lá o Castelinho, se formou em Direito e até hoje ele trabalha no Sicredi, né? Tem 2 filhos, que são netinhos, coisa maravilhosa, né? Então eu não me arrependo de ter sido duro. É isso aí. Não me arrependo nem um pouco. É uma educação mais com limite, com imposição de limites. Limite, não tinha nada de chegar em casa, reclamar, se viesse reclamar. Ele nem vinha reclamar do professor, porque ele já sabia, né? Ele só aprontou uma vez que nós ficamos sabendo, que depois de uma marquise lá em Lajado, né? E os professores chamaram nós. Ele não era de aprontar também. Estranharam quando Estranharam? Felipe fazendo isso aqui? Aí Felipe, eu também. Então, e daí o que era, seu Vitório? Eles foram, malandragem, saíram da janela e eu fui uma marquise do colégio que tinha meio metro, um pouco mais. Perigo, meu Deus. Tudo maluquice, escurizada, né? Sim. Mas é que tem que ter a fase malandragem. Da malandragem, da viver com assim, experiência, né? De viver com adrenalina. Tem que ter esse momento. Senão parece que não teve a juventude, né, seu Vitor? É verdade, isso é verdade. O senhor teve momentos de viver com adrenalina na escola ou não? Ah, eu tive. Na época da escola a gente aprontava também. Não é dizer que não. Né? Aprontava Conta mais detalhes dessa situação que o senhor teve que carregar a Renira no colo. Vou passar o link para ela ver. Eu não sei qual é que eu me lembro de carregar a Renira no colo. Não sei se foi na festa de São João. Né? Só sei que ela já era pesadinha naquela época também. Eu era forte. Era forte. Teve outro, não sei se foi na escola, que tinha eu e o Jorge Calvi numa apresentação. Jorge Calvi também estudou no Scalabrini? Não sei se foi no Scalabrini que ele... Eu vou dizer um comentário seguinte. Só me lembro eu era o juiz, né? Mas o meu nome era Juiz Funga Funga Batata Frita Trabucodonosor. O que é isso? Lembra até hoje? Lembro até hoje. Eu começar o Jorge Calvi. Juiz, como é que era? Juiz Funga Funga Batata Frita Trabucodonosor. Em referência ao Nabucodonosor? Sei lá. E daí era juiz do que com esse nome? Aí você fazia casamentos caipira. Eu fiz papel de padre, com a batina de padre, é verdade? E com a sandália grande assim, os dedos de fora, e o chapéu. Tem fotos disso, seu Vitório? Não tem nada, naquela época nem batia foto. Né? Mas eu só sei que... Então, tinha participação, eu participava, sempre participei. Tem, agora também, depois de velho, participei com o Genival Lacerda. Na discoteca do Chacrinha. Não, mas o senhor pensa num artista que cai bem pro senhor, o Genival Lacerda. Essa geração nem sabe quem que é o Genival Lacerda. Nem sabe. Então eu digo assim, ó, eu sempre participei na comunidade. Das coisas da comunidade. Né? Sempre. E na escola era a mesma coisa. Na escola era a mesma coisa. Sim. Eu sempre tive envolvido na comunidade. Sim. Sempre. Eu quero encerrar com uma mensagem sua para o Scalabrini. A importância do Colégio Estadual São Pedro, hoje, Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini, na sua vida, para a gente encerrar. Para mim, eu diria o seguinte, o Colégio Estadual de São Pedro, hoje Scalabrini, é um exemplo muito interessante. Tá? E diria assim, que continue trabalhando dessa forma, que é uma referência na comunidade. Tá? Um abraço a todos vocês. Isso aí. Muito obrigada, seu Vitório, pela gentileza e pela predisposição de estar conosco nesse episódio. Quero agradecer mais uma vez aos patrocinadores, o Sicredi Região dos Vales, o Espaço Florescer, ao casal Eldo e Maria Orlandini e a erva mate da família. Nós podíamos estar tomando um chimarrão aqui, né, seu Vitório? Não me lembrei. Olha a nossa, Tonho, passou batido. Essa podia estar aqui fazendo um merchan, né, que é uma erva mate produzida com consciência ecológica.
Ervais puros, livres de agrotóxico, ali em Ilópolis. Ilópolis pertence ao 5º Ilópolis, Arvorezinha, Itapuca, já fazendo uma história, porque erva mate é um assunto que realmente me fascina. A gente tem aqui o 5º polo ervateiro do Rio Grande do Sul, e dos 5, o nosso é o maior. Eu te diria que essa é a erva mate da família. Uhum. Lá, onde é que tem meus irmãos, meus cunhados, eles tomam Só tomam erva mate. Moram aonde? Aí no Doutor Ricardo, nas unhas janelas do Doutor Ricardo. Ali, Tonho, reforçando a importância. Um abraço a todos e muito obrigada. Até a próxima.